Toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até nos fartar. Porque nos tendes tirado o Senhor para este deserto, para matar o nosso povo de fome. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Glória a Deus por esta palavra abençoada, vinda do Espírito Santo de Deus. Aqui no capítulo de número 16, no livro de Êxodo, nós encontramos um povo ao qual estava sendo guiado por Moisés, que foi um grande homem de Deus, um profeta escolhido para guiar o povo no deserto. Um povo que outrora vivia em uma terra de escravidão, um povo que era um povo sofrido, e após eles levantarem um clamor, Deus ele escuta esse clamor e escolhe Moisés para estar liderando este povo, para estar levando, guiando este povo a uma terra boa, a uma terra totalmente diferente das que eles viviam antes, que era uma terra de escravidão e sofrimento. Essa terra ao qual Deus estava usando Moisés para guiar este povo era para uma terra totalmente diferente daquela terra opressora ao qual eles viviam. Mas algo muito interessante aqui neste texto que nós podemos trazer para a nossa vida através do Espírito Santo. Que Deus ele fala sobre liberdade e Deus ele fala sobre libertação. Se nós entrarmos mais profundamente neste texto de Êxodo, né, que descreve com maestria toda ali a trajetória que o povo do Egito teve ao ser liberto do Egito e ir para o deserto, que seria a princípio uma passagem rápida, não necessitaria levar 40 anos, porém por causa da desobediência do povo levou todo esse tempo, mas seria uma passagem breve. O deserto seria apenas um lugar de passagem, e não para aquele povo permanecer. Mas algo muito interessante é que este povo ele estava livre do Egito. Deus havia tirado este povo do Egito. Eles estavam livres do Egito. Eles estavam livres da escravidão. Porém, através dessa fala, em que o povo começa a murmurar, reclamar, dizer que no Egito eles comiam carne, que no Egito eles tinham uma vida melhor, a gente percebe que este povo ele não estava liberto. Ele estava livre, mas não estava liberto. E trazendo para um contexto espiritual, para os dias de hoje, para a igreja de hoje, para a nossa vida do aqui e agora, nossa vida cristã, muitas vezes essa é a realidade em que o povo de Deus se encontra. O povo de Deus ele está livre. Por que ele está livre? Porque Jesus ele nos faz livres. Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, ele comprou das mãos de Satanás toda a escravidão, todo o jugo que havia sobre nós. Então Jesus ele nos torna livres. Mas, porém, a libertação depende de mim e de você. Jesus ele já nos tornou livres, nós já estamos livres, assim como aquele povo estava já livre. Aquele povo já estava livre do Egito, aquele povo já estava livre da escravidão. Porém, a libertação ainda não havia acontecido naquele povo. Aquele povo continuava murmurando, aquele povo continuava olhando para trás, e Deus fazia, e Deus movia, e Deus fazia coisas maravilhosas, coisas grandiosas, e aquele povo continuava olhando para trás, continuava lembrando, continuava olhando para trás e lembrando da terra do Egito. Necessitava de uma libertação naquele povo. E é o que necessita muitas vezes na minha vida e na sua. Nós já somos livres, nós já somos comprados, lavados, remidos pelo sangue de Cristo. Mas, porém, muitas vezes, precisamos ser libertos. E só existe um caminho e uma maneira de sermos libertos. A palavra diz em João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, Ele é o caminho. É Ele quem nos liberta de nós mesmos. É Ele quem nos liberta, muitas vezes, daquele pecado que sempre está nos rodeando, que sempre te convida a vir até Ele, a pecar, a assistir a pornografia,
a cometer o adultério, a mentir, a falar mal do irmão, a não ser um bom esposo, a não ser uma boa esposa, a não ser um bom filho, uma boa filha. Esse pecado que te aprisiona. Você precisa ser livre deste pecado. Este pecado que está te aprisionando, você precisa ser liberto dele. E verdadeiramente, daí sim, você estará liberto para uma nova vida com Cristo Jesus. E essa liberdade, ela é para todos nós. Cristo, ele nos chama para a liberdade. Cristo, ele nos chama não apenas para ser livres, porque livres do pecado nós já somos. Você que é nascido de Deus, você é livre do pecado. Mas, porém, muitas vezes você pode não estar liberto. É necessário libertação. Porque a libertação, quando nós estamos libertos, nós não olhamos mais para trás. Nós não temos mais saudade daquilo que era ruim. Como esse povo, eles estavam com saudade de algo que era totalmente ruim na vida deles. O Egito era uma terra de escravidão, uma terra de sofrimento. E mesmo assim, ainda por causa de um pedaço de carne, este povo ainda teve saudade do Egito, teve vontade de voltar para o Egito. Se você está comigo no mesmo espírito, repreende esse demônio de engano que quer te fazer voltar para trás. E prossiga para o alvo. O alvo é Jesus. Prossiga para a liberdade. Porque foi para isso que Cristo te chamou. Amém?